Muitas vezes nós oramos e queremos logo o resultado da nossa oração, mas, em geral, o fruto da oração nasce depois. Vamos falar um pouquinho sobre isso com a palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos aí com a palavra de hoje. Quero pegar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Diz assim: Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciões haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do Teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgiram e os príncipes conspiraram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo que a tua mão e a tua vontade haviam predestinado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concedem a teus servos que anunciem corajosamente a tua palavra. Estende as tuas mãos para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus, palavra do Senhor. Olha só que interessante. Primeiro, os discípulos voltam, João e Pedro voltam, porque eles foram todas aquelas acusações e sentido também de tentarem barrar que eles falassem, né, como nós vimos no Evangelho nessa semana que passou. O que acontece? Eles começam a dar as notícias à comunidade. Quando a comunidade ouve a notícia, ela começa a rezar. Olha, isso deveria ser uma prática para nós. Você ouve uma notícia e começa a rezar. Você vem algo justamente ao teu coração, você começa a tua oração. Então essas notícias que vão aparecendo contra a igreja, perseguição, incompreensão, as divisões que nós temos também como igreja, as situações difíceis. Bom, o que nós precisamos? Ouvindo, começamos a orar contra as profanações eucarísticas, contra as profanações contra o Senhor. O que nós fazemos? Ouvimos e oramos. O que ao orar eles começam a fazer? Começam a lembrar a história, lembrar as promessas, isso que é muito comum, lembrar as promessas que foram feitas do Senhor para conosco, e nós vamos pedindo então, ao relembrar essas promessas, que elas possam ser concedidas. E aí eles fazem um passo de que o Senhor conceda a eles que possam anunciar com intrepidez, com força, com ousadia a palavra. Ou seja, se eles estão perseguindo João e Pedro porque eles estão anunciando, estão realizando sinais, então o Senhor faz o seguinte: eu também quero fazer o que João e Pedro estão fazendo, anunciarem com intrepidez e que se realizem sinais com a minha pregação. Olha só que forte. Ou seja, ouviu a notícia, percebeu que o que eles estavam fazendo era bom, começaram a orar, fizeram um histórico e começaram eles a pedir que pudessem viver o que Pedro e João estavam vivendo. Ah, quanto a gente precisa pedir: Senhor, eu quero isso. Não para que eu possa ser engrandecido, mas porque o Senhor possa ser engrandecido. Eu desejo que a pregação seja uma pregação justamente de autoridade, de força, de graça. Eu quero o Senhor Jesus receber. Por isso, Senhor, faz com que eu possa anunciar com força, com intrepidez, para que eu possa também, Senhor, receber a Tua graça e que se realizem então sinais de graça através do Teu nome. Acabou a oração.
Às vezes nós vamos rezando, nós colocamos tudo diante do Senhor, mas às vezes não sentimos nada, não temos uma experiência. E aí a palavra diz o seguinte: quando acabou a oração, ou seja, tinham parado de dialogar com o Senhor, de dizer a Ele, acabou. De repente, tremeu o lugar. E eles foram batizados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Senhor ouviu as preces daqueles homens e os deu a graça de poderem ser batizados no Espírito para que anunciassem com intrepidez e para que os sinais e prodígios pudessem acontecer. Por isso, continue a tua oração, faça das notícias uma oração, coloque diante do Senhor. Se por acaso o Senhor lhe der ainda durante a oração uma graça, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas pode ser que ainda tenha um tempo depois da oração e de repente tudo começa a tremer. Ou seja, de repente acontece a obra do Espírito Santo e aquilo que se pedia na oração começa a acontecer. Eu sempre partilho isso com vocês, né? Quantas vezes vendo, né, as pessoas receberem pedidos de outras pessoas, eu falava assim, né, quando estava ainda namorando, poxa, quando é bonito, né, a pessoa ser ali requisitada para que outros possam orar, para que possa receber justamente um pedido de oração. Eu falei assim, quando isso vai chegar? Quando isso, né, você fala para Deus? E de repente, depois de todo um tempo, Deus permite que hoje muitas pessoas me peçam oração, que tragam seus pedidos. Ou seja, Deus ouve. Mas às vezes tem todo um processo. Mas aquilo que você pede ao Senhor, Ele lhe concede. Principalmente quando é algo tão bom que você pede. Algo que justamente, sem dúvida, absolutamente Ele deseja para a sua vida. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.